parte. Agora eu vou pedir que vocês, se precisarem de atenção, se precisarem de alguma coisa, mandem no chat que eu vou estar olhando. Se vocês ativarem o microfone, pode dar algum... Posso me perder aqui no que eu estou falando, então vai ser meio complicado. Mas eu vou estar cuidando do chat, então vocês podem ir tirando suas dúvidas por ali. Nesse momento aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês do que é a interface. O principal que a gente vai ver é que nessa área do meio aqui, onde eu estou com o meu mouse movimentando aqui, com o scroll do mouse eu consigo ir e voltar, e esse aqui vai ser toda a área que a gente vai utilizar no nosso jogo. Com o botão direito do mouse, eu consigo movimentar ele por volta, assim. Então, se eu asseguro o botão direito, eu consigo fazer essa movimentação. Se eu asseguro o botão do meio do mouse, o meu não está funcionando muito bem, mas eu acredito que ele consegue fazer essa mesma movimentação. E se eu seguro com o botão esquerdo, eu posso selecionar os objetos que tem aqui dentro. Dentro desse contexto também aqui, pessoal, no canto esquerdo a gente vai ter a hierarquia. O que vai ser essa hierarquia? Vai ser onde a gente vai jogar os nossos objetos ali dentro. Vocês conseguiram fazer o download dos arquivos do arquivo que eu coloquei para vocês baixarem? Eu vou colocar de novo aqui no chat, eu não sei se aparece para vocês os antigos, mas aqui, ó, opa, drive.google, deixa eu achar aqui. Certo? Esse arquivo aqui que eu vou lançar no chat ali, que vocês vão baixar. Vou fazer o download, a gente vai utilizar o mesmo aqui também. E a ideia é que aqui dentro vai estar os que... Aqui dentro desses arquivos vão estar os elementos que a gente vai usar no nosso jogo, né? Então aqui vai ter as imagens que foram desenvolvidas. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai inserir elas dentro do jogo. Com o Unity aberto aqui, ó, a gente vai ter algumas abas aqui embaixo. O que vai ser hierarquia? Que nem eu havia explicado, né? Vai ser todos aqueles elementos do jogo que a gente vai ter dentro da nossa cena. O que é uma cena? Uma cena é uma fase do jogo. Então, para a gente montar, a gente vai ter que reunir esses elementos e organizar eles ali dentro. O que eu vou fazer de início? Aqui embaixo, nessa aba aqui, eu vou clicar no elemento Project, aqui no cantinho onde está meu mouse. E aqui, deixa eu abrir de volta aqui a página, certo? E aqui vão possuir os assets. A pasta assets vai ser onde eu vou armazenar os nossos arquivos. Então eu vou pegar, dentro dessa pasta que eu fiz os downloads, eu vou copiar, eu só vou puxar, eu vou puxar aqui para dentro essa pasta sprites. Que lembrem que eu falei ontem que são as sprites, né? Elas são as imagens que a gente vai utilizar dentro do jogo. E essas imagens a gente vai ali modificar elas, a gente vai poder fazer a programação em cima delas e as animações, enfim. Certo. Mas eu só vou colocar essas imagens para já mostrar para vocês como é que a gente vai produzir a partir daqui. A primeira coisa que eu vou fazer, se vocês verificarem aqui, né, na hierarquia, a gente vai ter dois elementos. É o sample scene, que vai ser a cena que a gente está utilizando, que a gente vai iniciar, uma cena exemplo que a gente está tendo aqui, né? Então, é a nossa principal cena do jogo. E a main camera, que é a câmera que vai ser rodado no nosso jogo. Então, se a gente clicar em main camera, já vai aparecer o camera preview aqui.
que vai ser mais ou menos o que vai ser mostrado no jogo, né? Vocês podem verificar que aqui tem símbolos in the camera, e esse quadrado aqui, que tudo que tiver aqui dentro vai ser aquilo que o jogo vai mostrar. Então, por exemplo, se eu colocar o personagem fora desse quadrado, não vai ser mostrado no jogo. Como é que eu vou ver isso? Quando der play. Esse botãozinho de play aqui em cima, ele vai iniciar a nossa programação, ele vai executar todos os arquivos que a gente configurou aqui, e ele vai iniciar o jogo conforme a gente configurou. Então, se eu der play agora, ele vai mandar para a aba The Game e vai mostrar que não tem nada. Por enquanto não tem nada aqui, né? Mas, eu dando play de novo, ele volta. O que eu posso fazer é que vocês vão arrastar aqui para dentro, né? Que nem eu já tinha feito antes. Eu peguei essa pasta Sprites e eu soltei aqui dentro de Assets. E aí, com isso, aqui dentro vão ter os sprites que eu abri no nosso curso, que eu acabei fazendo no nosso curso. Não estão muito bonitos, que eu comecei a produzir antes de ontem para hoje, né? Então ainda tem umas coisinhas tão bem amadoras. Mas, que nem eu mostrei ontem, né? A gente vai produzir um jogo do caramelo, do cachorro caramelo, do meme. E para fazer isso, inicialmente, vocês vão selecionar essa sprite que está aqui dentro dessa pasta e só vão soltar aqui para dentro. Aqui a gente já tem um elemento dentro do nosso jogo. Então, se a gente der play, a gente vai verificar que ele vai estar dentro da tela. Essa aqui vai ser a tela que vai rodar o jogo, né? Por enquanto é azul, mas é que é o fundo padrão do Unity. Certo. Então, primeira coisa que acontece, ele é só uma sprite, ele é só uma imagem. Ele não tem interação nenhuma, por enquanto. A gente vai ter que adicionar elementos dele, a gente vai ter que configurar esse objeto, adicionar scripts dentro em cima dele para que a gente possa fazer alguma configuração. Começar a tratar isso em forma de jogo, né? Então, só deixa eu buscar rapidinho. Me deem só um segundo aqui, pessoal. Vou abrir uma página aqui na meu outro monitor. Só para mim não me perder, que eu tinha feito um script do que eu ia seguir falando aqui. Certo. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Vocês podem verificar aqui, em cima, nós temos várias ferramentas aqui em cima disponíveis para nós. Aqui está selecionada essa ferramenta Rect, né? Que seria para redimensionar um elemento. Então, se eu clico nele, eu posso redimensionar ele para cima, para baixo, conforme o tamanho. A gente vai ver aqui no canto direito, na aba Inspector, essa aba que vai abrir quando eu clico em algum elemento. Ó, se eu clico fora, ela vai desaparecer, porque ela é relativa àquele elemento. Aqui vai ter as opções de transformação dele. Eu posso mudar a posição, se eu não quiser mover ele dessa forma, eu posso mover mais precisamente aqui, ou eu posso digitar algum número que vai ser referente ao meu espaço geográfico, né? Vocês estudaram matemática, vocês devem ter uma ideia do que é o plano cartesiano, que é o plano de x e y. Então, se eu modificar, quanto mais y aqui, mais o objeto vai estar para cima no plano, quanto menor, mais embaixo ele vai estar, né? Da mesma forma aqui no x, eu consigo fazer isso segurando na letra e puxando para a esquerda e para a direita. Ou eu posso digitar um número aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar no chat, pessoal. Bom, com isso, da mesma forma eu posso mudar a rotação deles aqui, ou levando o mouse no canto e clicando com o botão esquerdo, ou mudando por aqui.
posso colocar um nível de rotação no eixo Z, né, que é o que diferenciaria, que eu diferenciei o unit do 2D para o 3D aqui. Então, uma sprite em 2D ela possui dois eixos, né, que é o eixo X e o eixo Y, e o eixo Z seria o eixo em 3D, que seria a terceira dimensão. Tá, mas aqui a gente está em 2D, como que a gente pode ver isso em 3D? Se vocês clicarem aqui onde diz 2D aqui em cima, ele vai mudar para o eixo 3D. E a gente vê que o Unity ele é uma engine em 3D que é adaptada para o 2D. Então a gente pode ver que esse eixo em 3D aqui, ó, nada mais é do que uma imagem plana 2D. Então, a ideia do Unity para trabalhar com 2D é essa. Por isso que quando a gente vai tratar com 3D, é a mesma coisa que a gente vai utilizar. A gente vai usar esse mesmo conceito, só que com um eixo a mais. Ou seja, essa posição, que nós temos duas aqui, se a gente fosse trabalhar com 3D, teriam 3. Então seria para cima, para baixo e profundidade, né? Altura, largura e profundidade. Bom, mas certo. Seguindo esse contexto, o que a gente vai fazer com o nosso personagem, por enquanto, ele não é nada além de um plano dentro do nosso espaço de jogo. Como a gente vai tornar isso interativo, né? Aqui nós temos elementos, os componentes que fazem parte do nosso objeto. Então, se eu clicar no caramelo aqui, que é o nosso sprite que a gente colocou para cá, a gente vai poder clicar aqui, a gente vai poder verificar aqui que nós temos, além desse eixo de transforme aqui, que é a posição dele relativa ao mundo do jogo, a gente vai poder ter também aqui algumas opções, que eu não vou mexer muito no sprite render agora, mas eu posso adicionar um componente. E que componente que eu vou adicionar nele aqui? A ideia é que os jogos eles trabalham com física real. Cada vez a gente tenta simular a parte física real de um jogo para dentro de um jogo para que fique mais fácil de trabalhar com ele, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse objeto, que é o nosso personagem, ele seja um elemento físico, com peso, massa, e de certa forma isso vai fazer com que a gente coloque ele dentro de um ambiente que possa ser simulado. Tá, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou adicionar um corpo para ele. Em Add Componente, eu vou adicionar um Rigid Body 2D. Vocês podem, conforme vocês forem atualizando aí, nós vamos adicionando esse Rigid Body 2D no elemento. A gente vai ver que no momento em que der play já o personagem, ele já vai cair. Ele está caindo no vazio, né? Por enquanto. Mas por quê? Porque não tem nada embaixo que vai prender ele para segurar. No momento em que a gente vai precisar de algum elemento que vá segurar o meu personagem aqui, eu vou ter que adicionar outro componente para ele. Esse componente vai ser o colisor, chamado Collider. Então a gente vai adicionar um Box Collider 2D para esse meu personagem. O que vai ser esse Box Collider? Ele vai dizer, vai definir de forma lógica, de forma matemática, assim, quais são os limites que meu personagem vai encostar. Por exemplo, se tiver uma parede na frente e aquela parede tiver um colisor, se dois colisores se baterem, vai acontecer alguma coisa. Eles não vão poder passar um do outro se os dois estiverem configurados como isso. A gente vai estar configurando um corpo dentro do jogo. Se não existir, se for simplesmente uma imagem, a gente não precisa colocar um Box Collider. Nem a gente vai fazer com o cenário daqui a pouco, né? Mas a ideia agora, com esse Box Collider, eu posso clicar aqui em Edit, e clicando nesses pontinhos aqui, a gente vai
aumentar e diminuir o collider para ele ficar do tamanho do nosso objeto. Olhem só. Clico em Edit. E com isso ele vai ficar do tamanho. Mas não tem nada no chão que vai segurar ele ainda, né? Então a gente vai adicionar, puxar novamente, que nem a gente fez antes, né? Aqui para dentro do cenário, a sprite de grama, que é para onde o personagem pode cair em cima. Eu posso adicionar duas, se a gente for indo, voltando, e desse jeito mais ou menos que a gente vai montando o nosso cenário. Eu vou adicionar uma por enquanto, porque eu quero mostrar. Por enquanto, essa imagem é só uma imagem, né? Eu vou adicionar agora em cima dela, da mesma forma que eu fiz no meu personagem ali em cima, no caramelo. Eu vou adicionar esse Box Collider 2D nela. E vou editar. Só que eu não quero que o meu personagem caia e fique na parte de cima da grama, vejam só. Se eu testar... Ó, ele caiu, mas ele caiu e ele ficou exatamente em cima. Então, por isso eu vou diminuir um pouco o collider dele, só o collider, para que ele pegue mais ou menos ali na metade. Então, a gente pode verificar se eu der play de novo. O personagem vai cair, ele vai cair em cima. Tá, mas ele entrou para dentro da grama agora. É muita coisa ao mesmo tempo para a gente poder ir organizando, né, pessoal? Mas agora eu vou explicar. Vocês estão conseguindo fazer, antes de questionar? Tem muita gente conectada vendo a aula ao mesmo tempo. Tá ok? Ah, que bom. Tava preocupado pensando que eu tava indo rápido demais ou alguma coisa. Tá certo. Toca o barco. Beleza, pessoal. Vamos seguindo então. Com o personagem selecionado agora, eu vou mudar aqui, ó, o que vai ser o sprite, né? Que nem eu já tinha mostrado antes. Ele é só uma imagem, não tem interação nenhuma. Então, não vai ser ele que vai ditar a lógica do meu jogo. A lógica vai ser ditada por esses colisores, por esses scripts que a gente vai criar. Tá, e o personagem que ficou na frente, ficou atrás da grama, eu quero colocar ele na frente. Se a gente clicar nos personagens, a gente vai verificar que esse objeto sprite render aqui vai ser a sprite. Agora, eu quero que a sprite do personagem fique na frente da grama. A gente vai ver esse elemento ordering in layer aqui embaixo. Que o do personagem é 0 e o da grama é 0. Tranquilo. Depois eu passo o vídeo e eu acho que tu já vai conseguir acompanhar melhor. Mas a gente vai aprendendo também, no momento em que eu já passar uma ideia para vocês aqui, vocês vão pegando com a prática. Então é uma coisa que de início pode ser um pouco complicado, mas vocês vão pegando a prática, pegando a lógica, e depois vocês vão estar dando aula aí também. Eu ainda estou meio enferrujado, faz tempo que eu não entro numa sala de aula e já começar online é meio complicado. Mas, bom, seguindo a linha, pessoal, o ordering layer aqui quer dizer que quanto mais alto o número tiver aqui, mais na frente do jogador ele vai estar. Então, 0 é o fundo. Eu posso dizer que esse 0 é o fundo, mas eu posso botar números negativos ainda aqui, então facilita a minha vida. Mas eu vou mudar a ordering layer do jogador para 1. Então, nessa layer aqui, para o jogador, ele vai estar na frente. Se ele cair, ele vai cair em cima da grama agora, porque a grama é 0, o jogador é 1. Certo. Tá, mas o que eu falei para vocês que eu não... Por que eu não... que eu não adicionei várias gramas direto? Porque agora que eu tenho esse elemento grama, que já tem um collider, ele já tem um colisor ali, eu vou fazer uma coisa que a gente chama de pré-fab. O que é o pré-fab? Ele é um elemento pré-fabricado.
Então, eu vou pegar esse elemento que é uma sprite e agora é um box collider e vou adicionar um objeto para que sempre que eu puxar ele já vai vir com esse box collider, ele já vai vir dessa forma. Eu não vou precisar clicar ali, adicionar o collider, configurar o collider, ele já vai vir desse jeito. Como que eu vou fazer isso? Para fins da organização, eu vou na pasta de assets aqui, eu vou clicar com o botão direito, create, folder, e aqui eu vou colocar uma pasta de prefabs. Dentro dessa pasta prefabs, simplesmente vou selecionar a grama, que já está com os elementos ali, e vou arrastar para dentro. Pronto, eu tenho um prefab. Sempre que eu quiser uma nova grama, eu posso pegar e puxar para cá. Puxei mais uma aqui. Puxei outra desse lado. E todas elas aqui vão vir já com esse colisor. Para qualquer coisa eu posso fazer isso aqui que eu tiver aqui. Que eu tiver dentro da minha cena. Então isso vai ser muito útil para quando a gente montar um elemento muito complexo, com animações, com sons, e depois a gente queira usar de novo. Principalmente quando a gente fala de inimigos do jogo, que vão sempre se comportar daquela mesma forma, a gente só vai selecionar e depois ir soltando nos lugares. Isso é um papel, quando a gente fala de empresas de desenvolvimento, que é dado pelo que a gente chama de level designer. O level designer, na maioria das vezes, é um cara que ele não programa os elementos do jogo. O que ele faz? Ele monta o level da mesma forma em que, por exemplo, vocês podem ver um grande exemplo de level designer hoje é o Mario Maker, né? Que vocês fazem a fase do jogo ali dentro para que outras pessoas joguem. Então, o level designer faz isso. Ele pega elementos já prontos ali do jogo para montar as fases e montar a experiência do jogador. E por isso que a gente monta esses prefabs. Esses prefabs nada mais são do que os elementos já prontos para que a gente possa usar outras vezes depois. Ok, beleza. Já temos um chão para o personagem andar, mas o personagem não anda ainda, né? A ideia agora é que a gente possa adicionar um script para o personagem que vai possibilitar que a gente faça a locomoção dele, né? O que esse personagem vai fazer? Ele vai andar para a esquerda, para a direita e vai pular. São as ações que a gente programa para esse personagem. Ok. Como que eu vou fazer isso? Nos próprios elementos aqui dele, a gente vai clicar em Add Component também. Só que, em vez de procurar algum componente aqui, a gente vai adicionar um novo componente, que é um script. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou escrever personagem, e já vai aparecer direto no script. Clicando em New Script, personagem, Create and Add, já vai adicionar aqui o script ao meu personagem, ó. Então, o que vai acontecer? Sempre que a gente vai ter esses elementos aqui na direita, vão ser os elementos que vão fazer parte do personagem, a gente vai poder configurar ele a partir dali. Clicando 2 vezes aqui nesse script, ó, personagem, a gente vai abrir o Visual Studio. E aqui dentro a gente vai editar a programação do nosso jogo. A ideia, na verdade, o Unity ele nos traz muitas ferramentas que a gente não precisa tanto programar, mas muita coisa ela é feita dessa forma, né? A gente consegue fazer só programando. Vai demorar um pouquinho, né? Porque é um pouquinho pesado, meu computador não tá tão bom. O Unity ele utiliza o C#. Ela não é o C# convencional, é um C# voltado para o Unity, mas ele também pode ser escrito em JavaScript. Eu nunca programei em JavaScript diretamente no Unity. Nunca fiz nenhum script que posso dizer assim diretamente em JavaScript, porque tudo pode ser feito em C#, tudo pode ser feito em JavaScript. Mas
Quem prefere, quem já tem costume, diz que é da mesma forma, só muda o tipo de linguagem, muda o jeito que a gente escreve, não precisa diferenciar uma da outra, é só na hora de salvar, certo? A gente criando um script novo para o nosso jogo aqui, ele vai nos dar nessa página, ele vai já iniciar com essa configuração inicial. O que nós temos aqui? É C Sharp. O C Sharp seria o C sustenido? C jogo da velha. C jogo da velha é uma linguagem baseada em C, enfim, eu não lembro a história agora direito. Mas aqui, ó, a gente vai criar o script. A gente pode fazer de duas formas, né? Eu já estou adicionando o script direto no personagem, clicando em Add Componente, escrevendo qualquer coisa aqui, né? Eu escrevo o nome que eu vou dar para o meu script aqui. Eu escrevi personagem, cliquei em New Script, e aí o script eu vou colocar um outro personagem 2 aqui, só para mostrar para vocês. Create an Edge, e ele já vai adicionar o personagem. Eu vou excluir esse script que eu adicionei aqui como exemplo só. Ó, botão direito, remove componente, que eu vou excluir do meu personagem, e vou excluir aqui do disco. Só para vocês também terem uma ideia de como é que funciona isso já. Bom, aí depois que eu criei, né, ele vai aparecer aqui do lado. Opa, quando eu clicar no personagem, ele vai aparecer aqui do lado, ó, script personagem. Se eu clicar 2 vezes nele, ele vai abrir o Visual Studio. Isso aí, Add Componente New Script. Ou vocês podem clicar com o botão direito aqui embaixo, ó, Create, e aqui vai ter Script, C Sharp Script, ó, que a gente vai ser da mesma forma. Eu prefiro dessa forma porque se a gente fizer isso, a gente vai ter que arrastar depois o script para dentro do personagem. Mas, assim já vai direto. Certo? Aqui dentro nós vamos ter duas classes principais, 2 métodos, na verdade, né? Vai ter a classe personagem, que é onde está o nosso script que a gente criou do personagem, né? Vão ter 2 métodos, que é o método start e o método update. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever dentro deles. A ideia é que... Vocês lembram que eu falei ontem no ciclo de jogo, né? O que acontece com o ciclo de jogo? Ele é repetido, por exemplo, se o jogo está rodando a 30 frames por segundo, ele é repetido todo segundo, cada frame ele repete aquela lógica. Tudo que eu colocar aqui dentro de update, ele vai repetir a cada frame. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em update, cada vez ele vai adicionar uma imagem nova pro jogo, ou a cada update ele vai pegar uma imagem e vai duplicar ela, vai dar uma falha na memória louca, em 1 minuto vai crashar o jogo. Porque a gente tem que ter algum cuidado quando a gente faz esse tipo de decodificação aqui por causa disso. Agora, tudo que for colocado em start vai ser iniciado só no momento em que iniciar o jogo. Essa é a diferença principal dessas duas classes. Mas, quando eu for programar, como é que eu vou cuidar isso? A ideia é que, por exemplo, se eu quero que o meu personagem inicie na tela, que a vida do meu personagem inicie em 100, eu vou colocar que a vida do meu personagem igual a 100 aqui dentro do start. Porque se eu colocar que a minha vida do meu personagem é igual a 100 aqui dentro do update, ela vai dizer que a vida do personagem é igual a 100 cada vez por segundo. Então, se ela diminuir, ela vai voltar a 100 depois de novo no próximo frame. Então, quando às vezes acontecem alguns erros, a gente tem que cuidar disso. Mas quando que eu vou usar o update? Por exemplo, quando eu for, que nem agora, esperar que o jogador aperte algum botão. Porque eu nunca vou saber quando ele vai apertar algum botão. Eu vou ter que descobrir quando ele apertar um botão, o personagem fazer alguma coisa. Então,
o que a gente vai fazer agora vai ser isso. A gente vai criar esse script para que o personagem ande. As variáveis que eu vou utilizar aqui, eu vou escrever antes desse void start e depois dessa chave da classe personagem. Então aqui eu vou dar alguns enters, né? E eu vou criar, por enquanto, uma variável só, que vai ser a variável velocidade. Ela vai ser public int velocidade. Enquanto eu vou deixar ela sem nenhum valor para mostrar para vocês uma coisa. Tá. O que vai ser essa variável velocidade? Agora, dentro do void update, eu vou fazer a movimentação do personagem. Se eu vou ditando o que eu vou escrevendo e depois eu explico para vocês o que significa, né? Input.getAccessRaw, é em inglês, mas agora que eu vou explicar pode ser mais simples. For maior que 0. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? O que vai ser o getAccessRaw? Vai ser... Vocês pensem em um joystick. Eu vou pegar, eu tenho um controle aqui. Um joystick, vejam só. O axis do joystick vai ser o próprio joystick, né? Então, horizontal quer dizer que eu estou verificando se o usuário está pressionando alguma coisa na horizontal. Se ele está esquerda ou direita. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Se o input da get do axis, que é o joystick, né? Se o input do axis for horizontal, maior que 0, ou seja, para a direita maior que 0, e para a esquerda menor que 0, para a esquerda é menos 1 e para a direita é 1, ele vai fazer alguma coisa. Existe a função debug, que a gente usa muito para verificar o que está acontecendo. E no debug.log eu posso colocar aqui getAccess, eu acho que é só isso aqui. getAccessRaw horizontal, acho que é isso aqui. Não. Input.getAccessRaw horizontal. O que eu vou fazer com isso aqui, pessoal? Eu quero verificar, mostrar para vocês o que ele vai querendo dizer. Mas eu não tenho controle, não é isso. Não vou conseguir fazer isso. Na verdade, o Unity vem com a configuração pré-determinada de a WASD, esquerda, abaixo, direita, acima, como o padrão. Então, se a gente for fazer essa configuração, ele já vem automático para isso, como o Axis, né? Então, se eu apertar o Axis para a esquerda, ó, aqui embaixo é o debug. Aqui embaixo, ele vai mostrar 0 ou 1, caso eu esteja pressionando. Se eu apertar para a esquerda, ele vai ficar como menos 1 o valor. Se eu apertar para a direita, ele vai ficar como 1. Vocês podem ver que isso está ocorrendo a cada frame. Ele está sempre acontecendo. Mas é agora. Agora quer dizer que quando ele for maior que 0 aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou dizer que o transforme do meu objeto, ou seja, o lugar onde ele está, né? Eu vou mover ele para um vetor. O que vai ser o vetor, né? Uma posição dentro uma posição XY à direita. A diferença quando a gente fala em 3D e 2D, pessoal, é que esse vector2 pode ser vector3. Quando a gente está em 3D, vai ser vector3, porque ele vai ter 3 ângulos.
Como a gente está em 2D, vai ser vector 2. E aqui a gente vai fazer vezes o valor que a gente vai colocar como velocidade. E vezes isso aqui, que é o tempo de jogo. Por que eu tenho que colocar time.delta_time? Porque, por exemplo, se eu estou rodando esse jogo numa máquina que só tem possibilidade de rodar 60 FPS, e eu estou jogando em uma máquina que ela não alcança esses 60 FPS, vai desconfigurar para outro jogador. Ou seja, esse time.delta_time, ele faz o jogo rodar da mesma forma, independente da máquina que ele está rodando. Então, se é uma máquina lenta, ele vai se comportar da mesma forma que ele se comportaria numa máquina rápida. Ele está tentando mudar para o tempo de jogo e não verificado conforme aquela máquina alcança o FPS dela. Bom, resumindo, com isso aqui, ele vai mover para o lado vezes a velocidade que eu colocar no meu jogador, que eu vou mostrar agora, conforme o tempo de jogo. Deixa eu ver se é só isso aqui. E aqui tem a opção que eu vou girar. A minha sprite. Para, no caso, se ele rodar para o outro lado, a sprite seja rodada, né? Se ele está para a esquerda, ele vai manter a sprite no 00, ou se ele está para a direita, ele vai manter a sprite no 00, e se está para a esquerda, ele vai manter a sprite do outro lado. Senão a gente vai ter que gastar montando uma nova sprite. If input get axis raw, e agora ao contrário, né? Se ela for menor que 0, a mesma coisa aqui, transform.translate vector2.right para frente vezes velocidade vezes time.delta_time. Só que aqui no transform.eulerangles eu vou estar invertendo a minha sprite. Invertendo em 180 graus, né? Vamos ver se funcionou. Ele está virando, né, pessoal? O que falta? A gente não adicionou nenhuma velocidade nele. A velocidade dele é 0, ou seja, multiplicado por 0 igual a 0. Por que esse valor aqui eu coloquei como público? Olhem que fácil vai ficar para a gente, por exemplo, configurar a velocidade de um jogo no Unity nesse sentido. Depois que eu fiz isso, vocês podem ver que no script que eu coloquei aqui embaixo agora, já que eu coloquei aquela variável como pública, ela vai aparecer para que eu possa editar. Então, se eu colocar 10 aqui, agora em velocidade, eu vou dar play, ele vai se mover. Se eu quero verificar, não gostei, vou colocar mais, ele tem que ser o Sonic aqui, ó, vou colocar 100. Opa! Posso colocar menos. Então, a ideia aqui é que a gente
consegue já controlar sem precisar estar entrando no script. Só percebam uma coisa, se a gente muda esses valores, enquanto a gente está com o play do jogo ativo, ele vai voltar depois do anterior. Então tomem cuidado só quanto a isso. Então tá, vou colocar por enquanto aqui 8. Achei 10 um pouquinho rápido. Deve estar bom. O que a gente precisa fazer agora é fazer o nosso personagem pular. Como que a gente vai fazer essa ação agora? A ideia, no pulo também, voltamos ao script. Aqui, a gente vai utilizar da mesma forma. A gente vai verificar uma tecla dessa vez. Então, eu vou verificar se o input que eu coloquei aqui, ou seja, se o usuário, o que o usuário digitou, get e down. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar no chat, pessoal. Keycode space. Certo? O que vai ser isso aqui? Se o usuário apertar um botão qualquer com o código do espaço, se é o espaço, ele vai pular apertando o espaço. Então, dentro disso, eu vou pegar esse componente. Vocês lembram que eu falei que o nosso... a gente adicionou um corpo físico, né? Então ele cai, o personagem cai, ele tem uma física real, gravidade. Então eu vou pegar esse corpo, vou verificar e vou adicionar uma força para ele. Para cima. Então a ideia é adicionar uma força para cima que vai ser multiplicada por uma variável que eu vou criar lá em cima agora, que vai ser a força do pulo. Então, eu vou pegar esse componente. Aqui faltou abrir e fechar parênteses. Aqui é a de force. Eu vou lá em cima, da mesma forma que eu coloquei aqui, eu vou colocar um public int. Força pulo. Olhem só. Ficou mais ou menos assim. E se eu voltar para o meu personagem aqui, salvei o script. Se eu voltar para o meu personagem, a gente vai ver que aqui vai estar a força do pulo também. E a gente pode aumentar aqui da mesma forma. Apertando espaço, ele pula. Com 222 ele pulou um pouquinho. Vou aumentar, 500. Ó. Por enquanto, se a gente for colocando espaço um monte de vezes, ele vai pulando, né? A gente vai configurar isso agora. Mas vamos colocando aqui 400. Tá, mas eu acho que agora a gente pode entrar numa coisa mais interessante antes de ir adiante nisso, que é montar o level da fase. Eu coloquei várias sprites ali para a gente trabalhar. Então, se vocês clicarem em Project aqui, a gente vai ter aqui as sprites. E a gente vai ter dentro dessa nossa hierarquia aqui, da nossa hierarquia, a gente pode ir adicionando elas ali e adicionando aqui nesse próprio espaço, né? Bom, alguns elementos a gente pode simplesmente ir inserindo
simplesmente para eles ficarem de fundo, não vai ter nenhuma interação com o personagem, né? Só como cenário. Uma coisa que eu gosto de fazer, que não é essencial, mas assim, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui na hierarquia e eu vou clicar em Create Empty. O que vai ser o Empty? Vai ser um objeto vazio que ele pode servir tanto para mim adicionar um script, para mim adicionar uma imagem, para mim montar um objeto a partir dele, também como para que eu possa usar ele como um repositório de outros objetos. Para organização. Então eu vou colocar um rename para ele, vou colocar coloco alguns traços aqui, fundo, o background, e vai ser aquele que o jogador não vai interagir, né? Só para que eu possa configurar. Da mesma forma que a grama, né, eu posso criar um outro objeto empty aqui, botão direito, rename, e aqui eu coloco como chão. Seleciono as 3 gramas aqui, posso colar para dentro. Tá? Só seleciono, coloco para dentro, ele fica mais organizado. Tá. O que eu vou fazer aqui? Vou adicionar alguns elementos, aqui a fase, ó. Vou adicionando o muro, coloco para dentro do background aqui, e depois eu só posiciono ele na cena. Posso colocar um poste aqui. Vocês veem que ele está na frente, né? Mas essa ordering layer é que eu posso colocar, por exemplo, -1, que ele vai para trás. Posso duplicar ele, apertando Ctrl C ou Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, aqui em cima. Adiciono outro poste ali. Posso pegar esse mesmo, rotacionar aqui, puxar um pouquinho para cima. Vai dar um... Isso aqui fiquem bem livres para montarem background aqui, né, pessoal? A ideia realmente aqui é que vocês acabem exercitando a criatividade de vocês. E eu seleciono todos esses que eu criei aqui, coloco para dentro daqui do background. Outra coisa é o céu, né, que eu puxei para cá e acabei não colocando. Coloco como -2 agora, já que aqui o post era o -1. E puxo ele, posso... E aqui a gente já tem uma areazinha um pouco mais elementos, né? Aí que nem eu estava explicando para vocês, isso aqui também é um pouco de tarefa do level designer dentro de uma empresa de jogos, montando os ambientes em que os jogadores vão se locomover e inserindo esses elementos tanto para fazerem parte do cenário, né? Posso colocar a casa do cachorro ali. Ela vai ter que ter uma ordem maior na layer, 2 ou 1. E a casa grande de fundo. Olhem só, já dá uma cara um pouco diferente. Bom, por enquanto esses dois estão fundo também, né? Depois a gente pode mudar.
Eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer com que o personagem possa pular em cima dessa casa, né? Da mesma forma que eu fiz com o chão, ó, vocês veem que ele só passa pela casa do cachorro, ele não pula em cima. A ideia aqui é que eu também posso adicionar um colisor. Só adicionando um colisor já vai fechar. Só que se eu adicionar um colisor quadrado, por exemplo, ele não vai... ele vai encostar no ar, porque a casa tem um formato, né? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar um Add Collider, só Collider, né? Sem Add. Se eu digitar só Collider, ele já vai mostrar aqui para mim algumas opções. E eu vou selecionar o Polygon Collider 2D. Vocês veem que ele já marca automaticamente, ó, o colisor na estrutura do objeto. Então, se eu der play já agora, o personagem já vai estar ali em cima do objeto. Aconteceu uma coisa que eu vou mostrar como corrigir agora, né? Mas já para vocês terem uma ideia, o que acontece aqui. O personagem, ele tem esse colisor dele, que existe uma física que ele pode cair para o lado conforme essa física, né? Eu vou desativar isso aqui para nós. Clicando aqui no meu personagem, no caramelo, a gente vai aqui em Rigid Body e a gente vai aqui onde está em Constraints, ó. E eu vou clicar em Freeze Rotation Z, que aí o personagem não vai rotacionar. A ideia é que ele não rotacione. E aí se ele cair em cima, ó, não vai acontecer mais. Mas ele já está andando em cima da casa. Agora o que a gente pode fazer também, antes de trabalhar ali um pouco na questão que eu falei do pulo, que isso vai ser um pouco mais complicado, a gente pode trabalhar com as animações. Porque, por enquanto, a gente só tem imagens estáticas aqui, né? Eu fiz algumas animações do personagem, que vocês podem ver que estão dentro dessas pastas aqui. O Caramelo Idle, o Caramelo Jump e o Caramelo Run. Animação de Idle é aquela animação do personagem parado, animação de Jump e animação de Run. De corrida, animação de pulo e animação de corrida, né? O que a gente vai fazer é criar aqui dentro de Assets uma nova pasta Animações, ou Animation, conforme vocês quiserem, e aqui embaixo eu vou criar um Animation Controller, botão direito, Create, Animator Controller. E esse aqui eu vou colocar de caramelo animação. O que vai ser esse controlador? Ele vai controlar as animações conforme as interações do meu personagem. Porque, por exemplo, eu vou ter que dizer para ele quando que ele vai executar a animação de pulo. Eu vou ter que dizer para ele quando ele vai executar a animação de ficar parado. A ideia é que quando eu estiver se movimentando, ele vai executar a animação de corrida. Quando o jogador não está fazendo nada, ele vai executar a animação de parado. E quando ele pular, ele vai ter que executar a animação de pulo. Então a gente vai fazer esse controle através do Animation Controller. Tá? Com isso, eu vou arrastar esse Animator Controller para dentro do meu personagem aqui. Deixa eu ver se tem alguma fala. Questionou se o Unity é pesado aqui. Olha, é um pouquinho pesado. Ele não chega a ser tão pesado que nem o Android Studio, vamos dizer, ou que nem o Real Engine da vida. Mas se vocês forem trabalhar com 3D, ele costuma ser mais pesado, sim. 2D não é tanto, mas às vezes dá umas trancadinhas. Certo?
E agora com esse meu Animator Controller aqui, eu vou ter uma nova aba que eu vou ter que visualizar, que é aqui em Window. Se a gente ver lá em cima, vai ter o Window. E aqui a gente vai ter o menu Animação, Animation, Animator e Animation. A gente vai abrir o menu Animation para poder criar uma animação, certo? Então a gente vai clicar em Create aqui. New Animation, a gente vai clicar aqui colocando, por exemplo, primeiro não, acho que não vai ser necessário a gente fazer isso. Vamos cancelar aqui. Para ficar mais fácil, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai abrir a pasta de onde está nossas animações. Desculpe. De onde está as nossas projects aqui. Sprites. E eu vou clicar com o botão direito e Show em Explorer aqui, que vai abrir no Windows. Tranquilo, Pedro, não tem problema. Qualquer coisa depois pode ver pelo vídeo geral ou tu me pergunta se tiver com alguma dúvida que eu posso ir ajudando vocês. Tá? Só seguir aqui, abrir de volta. E se eu segurar e soltar todas as sprites que eu fiz aqui, olhem só. Sprites. Olhem só, aqui tem toda a sprite da animação. Se eu segurar e soltar todas essas sprites aqui dentro de Animation, não precisa ser dentro da Animation. Eu posso segurar e soltar só em cima do personagem. Aqui, ó. Ele já vai salvar uma nova animação. E essa New Animation aqui, eu vou salvar aqui dentro de sprites. Pessoal, eu só vou dar uma pausinha aqui rapidinho, que tem um barulho que vindo aqui de casa, eu já volto. Ver se eu consigo... Pronto. De volta aqui. Essa New Animation aqui a gente vai salvar primeiramente como dentro de animações, Animation Idle. Animation Idle é Animation parado, né? Eu vou excluir aqui meu personagem. Eu acabei criando a mais. Mas dentro do caramelo aqui, deixa eu voltar aqui no meu Animator Controller. Aqui. Ó. Só um segundo, pessoal, que eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada aqui. No... Tá, é aqui que tá. Eu tava viajando aonde a gente tinha que criar a animação e não é embaixo. É aqui, ó. Se a gente clicar em Window, Animation, e aqui em Animator vai abrir essa janela. E é nessa janela aqui que a gente vai jogar. Aqui eu tô clicando, tô fazendo essa volta aqui com o botão do meio do mouse, ó. Nessa janela aqui que a gente vai jogar as imagens. Ó, selecionei. Bom, era para ser.
Tem só um segundo que eu vou... Só para lembrar onde é que é agora, então, pessoal. É tanto botão que a gente mexe aqui que às vezes a gente esquece. Vamos tentar aqui por aqui. Vamos criar uma nova animação e vamos tentar inserir as imagens a partir dela. Já existe, beleza. E eu acho que só se a gente arrastar aqui para dentro, será? Bom, paciência. Vamos deixar a parte de animações para o final, então, e vamos seguindo na nossa lógica do jogo, que eu acho que em outro momento depois eu mostro melhor para vocês, porque agora eu perdi o fio da meada de onde eu estava e esqueci como é que faz. Depois a gente faz de novo. Mas se vocês tiverem dúvidas também, podem procurar também nos sites oficiais do Unity, na documentação tem bastante coisa sobre. Vamos seguindo na linha que agora eu quero mostrar para vocês um sistema de pontuação que a gente pode fazer no nosso jogo aqui. O que eu usei aqui de sprite para que a gente possa fazer essa pontuação? Quando o jogador encostar em algum elemento, no caso uma moeda aqui, a gente vai usar um biscoito, mas quando o jogador encostar nesse elemento, o que ele deve fazer? Ele deve acumular uma pontuação e essa pontuação deve ser mostrada na tela. A gente clica em Project aqui, só vou levantar um pouquinho para cima. E aqui dentro dos nossos sprites a gente tem um sprite do biscoito. A gente pode largar ele aqui, diminuir um pouco. Ele já vai ficar ali E eu vou criar mais um novo tipo de vazio aqui, de empty object, e vou colocar como coletáveis. Aqui vão ser os objetos que eu vou poder recolher durante o jogo, né? Então, arrastei o biscoito e coloquei como coletáveis aqui dentro. Mas, para isso, eu vou ter que colocar um script dentro dele. Só que, por enquanto, ele é só uma imagem, né? Só com uma imagem eu não tenho muito alguma interação que fazer. Se o personagem chegar perto dele, não vai acontecer nada. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a esse objeto o mesmo componente que eu adicionei para os outros. Um collider. Nesse aqui, eu vou usar um Circle Collider 2D e vou editar o colisor para ele ficar ali mais ou menos do tamanho do objeto. Certo. Agora eu vou ter que criar um script novo, da mesma forma que eu fiz para o meu jogador ali, só que dessa vez eu vou criar o script para o biscoito, para a nossa moeda, que seria aqui de jogo, né? Então vamos colocar o script create an edge, certo? Já temos ali um colisor. Então, se a gente encostar nele, é para o personagem parar. Só que nós não queremos que isso aconteça, porque esse tipo de colisão não é para mostrar nada, não é para afetar o movimento do meu personagem, né? Então eu vou fazer uma colisão como gatilho. Esse tipo de colisor, eu vou selecionar esse checkbox aqui que diz que é is trigger, ou quer dizer, é gatilho. Então, o personagem não vai colidir com ele. Ele vai passar por ele, e se alguma coisa acontecer quando ele passar por ele, ele vai ser ativado. Podem imaginar como se fosse um alarme. Essa roda em volta dele seria a roda que se tu entra, por exemplo, entra numa casa e dispara o alarme. Então, no momento em que o personagem entrar nessa roda aqui, passar por essa roda,
vai ser disparado o alarme. Ó, não vai acontecer nada por enquanto. Mas, editando o script dele, eu vou mudar aqui. A ideia de criação é que eu vou usar essa trigger. Aqui embaixo nós temos dois métodos, né? O void start e o void update. Eu vou criar mais um. Vai ser um método, vou colocar só void, não precisa ser private. On trigger, a entrada do gatilho, enter, 2D. Esse D, o último tem que ser maiúsculo, senão pode dar problema. E eu vou abrir aspas e ele já vai me dar o que eu preciso. Então eu já vou poder começar a programar em cima desse método. Tudo que eu escrever aqui dentro desse método, ele vai ser executado quando o personagem passar naquele gatilho. Então, o que eu quero que aconteça quando o personagem passe nesse gatilho? Que ele me dê a pontuação e que o objeto seja excluído. Então, a ideia aqui, eu vou só pedir para ele mostrar no debug. Eu tenho que apagar o debug.log aqui, isso aqui. Vou dar um // para mostrar para vocês que é o comentário que a gente faz aqui, né? Mas eu quero mostrar no debug.log aqui quando acontece alguma colisão. Então, se acontecer essa colisão, ele vai dizer colidiu. Não. Eu me lembro que é só isso aqui. Vamos tentar ver. Eu não salvei. Ó, colidiu. Quando deu esse aviso aqui, quer dizer que o personagem passou por ali. Então, uma das coisas que eu vou fazer quando ele colidir vai ser destruir o objeto. Isso é uma coisa muito tranquila de se fazer. Quando ele for colidido, ele vai destroy this, ou seja, esse ponto game object. Certo? Salvando. Posso verificar que quando o personagem passa por cima da moeda, ela vai sumir. Mas, agora eu preciso fazer o sistema de pontuação, né? Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa depois a gente pode, eu passo pelo vídeo, vocês podem ir buscando e pegando mais informações. É meio difícil a gente trabalhar à distância nesse sentido, sem ter muita interação, né? Mas, bom, vamos vendo o que a gente consegue fazer e no momento em que a gente retornar, quem sabe depois a gente pode fazer uma aula mais presencial, pode ser mais interessante. Mas, seguindo a linha. Com isso, o que eu preciso fazer agora é adicionar uma UI, que é a interface acima do meu jogo. O que vai ser essa interface acima do meu jogo? Vai ser aquela que, independente de eu mover o personagem, ela não vai sair, ela vai estar na frente da câmera. É quase como se fosse aquelas informações, se vocês pararem para pensar quando a gente os próprios jogos, né, que tem informação de vida do personagem, informação da pontuação, todas elas ficam numa parte que não se move, fica na câmera, fica ali na frente, a interface. Então, para criar a interface, eu vou precisar criar com o botão direito aqui na hierarquia
botão direito, UI, Canvas. Vocês vão ver, eu estou rodando o mouse para trás, né? Vocês vão ver que foi criado um espaço bem grande. Só que esse espaço, ele difere do meu jogo. Ele vai ser mostrado na tela da câmera do meu jogo. Se eu rodar para trás, agora eu vou adicionar os elementos aqui dentro da Canvas. Mas ele vai ser mostrado na tela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no botão direito, vou clicar em UI, vou clicar em Panel. Aqui eu vou adicionar um painel, que vai ser um painel para mostrar as informações ali. Eu vou clicando nos pontos aqui do canto dele, vou redimensionando até ele ficar aqui em cima. Ó. Que ali eu quero mostrar a informação da pontuação do jogador. Dentro desse panel eu vou adicionar duas coisas. Eu vou adicionar um texto, que vai ser onde vai mostrar os pontos do jogador. E eu vou adicionar uma imagem, que é para mostrar a pontuação ali. Então eu vou em UI também. E Image. Vou redimensionar, vou deixar menor. E aqui, em Source Image, eu vou selecionar a imagem do biscoito. E dessa forma, eu posso arrastando aqui. E aqui do lado eu vou adicionar o texto. UI Text. E esse texto vai ser aonde eu vou mostrar a pontuação do meu jogo. Certo? Então, se eu der play agora, vocês vão ver que vai aparecer lá no cantinho, lá em cima, essa parte que eu fiz aqui, né, que eu editei. Então, todo esse espaço em branco aqui, toda essa questão vai sobrepor a imagem do jogo. Agora, como está pequenininho ali, eu vou voltar para o jogo. E vou voltar para o meu script ali, que eu estava fazendo da moeda. Certo? Só que agora eu vou mexer no script do jogador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar dentro do jogador a pontuação dele. Então, eu vou criar uma public int pontos. Vou colocar public int biscoitos, que vai ser a quantidade que ele colocou. E por enquanto vai ser igual a 0. Vou colocar public text pontos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aquele text lá para mostrar lá a quantidade de biscoitos que eu tenho aqui. Text alignment não, text só. Ele vai dar um erro, olha pessoal, mas a gente clica aqui, pode apertar Alt Enter ou clicar, que ele vai importar a engine de configurações da interface do Unity. Então, clicando em Using Unity Engine.ui aqui, ele vai importar lá em cima, ó, e eu vou conseguir criar um objeto tipo text. Isso aqui é uma importação mais fácil, assim, não tem muito para uma importação que já não vem, que a gente vai ter que precisa às vezes quando é necessário. Certo? E ali em public, quando eu criei esses pontos, agora eu vou ter que criar uma função que vai fazer o quê?
ele vai, cada vez que a moeda é coletada, ele vai ter que acessar os pontos do jogador e vai ter que aumentar um ponto e depois destruir ela. Então eu vou ter que... Mas lembrando só uma coisa. Bom, vou fazer isso depois. Eu vou ter que ir aqui em biscoito. E aqui dentro eu vou fazer essa configuração. Né? Eu vou criar um objeto que eu vou adicionar o meu jogador aqui dentro. Não, não vai ser necessário. Pra falar a verdade, não vai ser necessário, porque vai ser o jogador que vai encostar nela, né? Então, dentro do Trigger Enter, eu vou fazer uma coisa. Eu vou verificar se é o jogador que está acessando. GameObject.tag igual a player. Ou seja, se foi o personagem que o jogador está movimentando que encostou nessa moeda, vai fazer tal coisa. Só que eu não adicionei essa tag ao meu player. Essa tag, vocês vão ver aqui, ó, que no jogador, no caramelo aqui, ó, dentro do menu de inspeção deles, tem essa parte que a gente pode atribuir uma tag ao personagem. Então, clicando aqui em tag, eu vou selecionar player. O que eu vou fazer com isso? Para quem já viu HTML ou CSS, enfim, PHP, existem as tags dentro, as IDs, na verdade, né, dentro dos elementos, e vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Eu estou atribuindo um ID, eu estou atribuindo uma tag ao meu jogador, para que dentro do script seja fácil eu conhecer e identificar quem é qual, né. E, por exemplo, em vez de player aqui, eu posso colocar inimigos. E aí todos os inimigos vão ter a tag inimigos. É mais fácil de identificar, diferenciando um inimigo do outro. Claro que cada um pode fazer uma coisa diferente. Mas se eu quero uma coisa que valha para todos os inimigos, eu só adiciono uma tag a todos eles, que aí eu já vou conseguir identificar melhor. Tá. Todos com a mesma tag, né? Então, se o colisor, quem bateu no meu trigger, né, tiver a tag player, ele vai dar um collision.gameObject.getComponent e aqui, como é que eu coloquei o script do jogador? Deixa eu ver se ficou. Como é que é o script? Personagem. Ponto biscoitos mais. Ficou uma tripa esse código, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Eu sei que é o meu jogador, o objeto que eu colidi. Então, eu vou pegar o componente personagem, que é o script, né, do meu jogador. O que é o componente personagem? A gente pode ver aqui, ó, que se a gente clica no nosso caramelo, vai aparecer aqui os componentes dele. Transform, Sprite Render, Rigid Body, Box Collider, cada um desses aqui é um componente. E tem um componente personagem, que é o script. E quais as variáveis que tem esse componente? Velocidade, força do pulo, biscoitos, enfim. Então eu vou dizer que esse componente biscoito, esse elemento biscoitos dentro do componente personagem, eu vou somar ele um valor a mais que ele já tem. Mais, usando esse código aqui. E depois que eu fizer essa soma, eu vou destruir esse objeto. Destruindo esse objeto.
Vamos voltar. Se eu der play de novo. Agora, no momento que eu cheguei perto ali, ele já vai destruir. E se eu verificar na pontuação aqui, o personagem, depois que ele já somou 1. Então, ele já está 1, só que ele não está mostrando lá ainda. Por quê? Porque falta só eu mostrar dentro do meu objeto que eu tenho aqui, text, né? Dentro do meu objeto text da UI, a pontuação do personagem. Então, como que eu vou fazer isso? Isso agora eu vou fazer dentro do script do personagem. Eu vou dizer que os pontos, ou seja, o text pontos aqui, vai ser igual a biscoitos, quantidade de biscoitos, ponto to string, ou seja, biscoitos é int, né? Ele é um inteiro. Então, colocando esse ponto to string, deixa eu ver se é só isso. Qual erro que deu? Pontos.text. Pontos.text igual a biscoitos.toString. Então, eu peguei o texto que está dentro de pontos, né? Dentro desse text, pontos, biscoito.toString. Só que eu não especifiquei ainda o que é esse text pontos. Para que eu especifique isso, eu vou ter que ir no meu personagem aqui, verificar que aqui agora eu tenho essas opções aqui, ó, e eu tenho esse pontos aqui, e eu vou arrastar esse text que está dentro da minha cena para dentro dele. Vai ficar como já vai ficar ali dentro. Ó, se vocês virem, já ficou 0 ali. No momento que eu coletar, ele vai ficar 1. E se vocês lembrarem, quando eu falei do prefabs no início, né? Eu posso pegar essa moeda mesmo que eu fiz aqui, o biscoito, selecionar dentro de prefabs, que ele já vai estar aqui. E sempre que eu precisar colocar um novo, ó, eu vou adicionando. Coloco uma outra layer 1 aqui. Atualizar. Atualiza o prefabs. Certo. E com isso, eles vão funcionar sempre dessa mesma forma, né? Cada um que o personagem pegar, ele vai aumentando. 2, 3. Vamos ver o que mais eu coloquei aqui para que a gente possa ver. Aí outra coisa que é interessante, pessoal, olhem só. No Unity tem, vocês lembrem que eu mostrei a parte de assets para vocês, mas tem uma opção que a gente trabalha aqui, que existem os pacotes oficiais que a gente pode utilizar. Tem bastante coisa pronta. De uma coisa muito trabalhosa que era para fazer antes, que agora é muito simples de realizar, que é adicionar uma câmera que vai seguir o jogador. Por exemplo, a nossa câmera, no momento, ela é só isso aqui. Ela é só essa fase. Se o jogador sai para fora, nada acontece. Ele não
Mas, para realizar isso, a gente vai aqui em Window, Package Manager, e aqui dentro do Package Manager, a gente vai ter algumas opções que a gente pode importar. Então, eu vou procurar, selecionando All Packages, eu vou procurar o pacote Cinemachine, que vai ser um pacote para as câmeras para a gente utilizar. A gente vai clicar aqui no pacote, clicar em Install. Ele é bem pequeno, ele não vai exigir muito. E no momento em que ele terminar de instalar, ele vai modificar a interface do nosso programa para que a gente possa seguir trabalhando e adicionar. Que pode demorar um pouquinho, porque ele está fazendo a inserção, né? Certo. Quando ele termina de instalar, a gente pode fechar essa parte aqui. A gente vai ver que lá em cima foi criado o menu Cinemachine. Dentro desse menu a gente pode ter as opções para criar, modificar alguma coisa a mais, mas o que a gente vai mais usar aqui agora para início, né, é só criar uma câmera virtual. A gente vai em Cinemachine, Create Virtual Camera, e ele já vai adicionar a nossa câmera própria aqui. E a gente só vai precisar configurar algumas coisinhas nela. A gente vai aqui em Body, onde está como em Transposer, se a gente selecionar, né, essa CMVCam, o que a gente vai fazer é mudar para Framing Transposer. Aqui onde diz Follow, a gente vai selecionar o nosso personagem, ou seja, a câmera vai seguir quem? Ela vai seguir o caramelo. Então a gente vai puxar ele para cá onde diz Follow, soltar. E aonde tem como Round Robin aqui, Standby Update, a gente vai selecionar Never, que esse aqui vai fazer com que a câmera gire. A gente não quer, porque a gente está no ambiente 2D. Então, se a gente der play, já vai estar meio pronto para nós. Se eu selecionar outra coisa aqui, o personagem já vai poder andar pelo cenário e a câmera vai estar seguindo ele. E com isso a gente já vai conseguindo fazer algumas coisas bem mais complexas, né? E para editar a câmera também eu posso fazer algumas opções, né? O interessante é aumentar um pouco essa dead zone, que é a zona do meio em que a câmera não vai seguir o personagem. Posso deixar aqui, vou deixar menos, 0,40 e 0,41 aqui. E ao mesmo tempo também eu posso deixar que a câmera fique um pouco mais, o personagem fica um pouco mais abaixo da câmera, né? Eu acho que aumentando aqui, ó, a câmera já vai ficar mais abaixo do personagem. Aumentando um pouco o Screen Y. Acho que demais. Diminuir um pouco o Y aqui. 0,7 para 0,5. 58. E aqui esse Dead Zone Rate, eu acho que dá para... Certo?
E aí a gente já tem uma câmera um pouco mais fácil de trabalhar, né? A partir daqui a gente já consegue criar algumas coisas mais interessantes. Bom, pessoal, acho que já está ficando já é quase 9 horas, a gente já está em quase 2 horas aqui de curso. Acho que dá para dar uma parada. Já deve estar cansativo tanto para vocês, para mim, a minha voz já está quase perdendo aqui. Mas a ideia realmente era mostrar para vocês um pouco do Unity. Pode ser bastante complicado para quem nunca não tem familiaridade, nunca viu nada parecido, e ao mesmo tempo hoje pode ter sido um pouco chato também para quem já trabalhou. Eu tentei explicar mais ou menos da melhor forma como eu entendo cada parte, né? Alguns problemas durante o percurso, mas é que também eu tentei lembrar de tudo durante o processo, mas às vezes quando a gente está programando, às vezes quando a gente está desenvolvendo, a gente acaba usando muito da documentação na mão, olhando vídeo. Eu, principalmente, me perco muito fácil, então, seguido, eu estou vendo vídeo de novo sobre alguma coisa que eu já aprendi, eu estou lendo de novo sobre alguma coisa que eu conseguia fazer alguns dias atrás, algum tempo atrás, mas não adianta, isso é questão de programador e quem vive o dia inteiro nisso que acaba adquirindo maior familiaridade com as ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, se vocês têm interesse em aprender, se vocês querem desenvolver alguma coisa mais complexa, pode ser interessante. Dentro dos arquivos que eu mandei para vocês, além das imagens, vão ter os scripts que eu já havia feito antes. Então, dentro daqueles arquivos, vocês já conseguem. Exatamente, Alex. Com o tempo, vocês vão praticando e vão pegando os macetes. Um pouco agradeço pela parte da didática, eu estou meio enferrujado, mas o problema realmente é que à distância eu não consigo ver como é que vocês estão lidando, né? Eu não consigo estar na frente verificando quem é que está aprendendo, quem é que não está conseguindo. Por isso que é um pouco difícil eu me expressar. Na frente da câmera não é muito natural. Mas agradeço a participação de vocês, pessoal. Agradeço quem tiver interesse. Pode explorar aqueles arquivos que nem eu mostrei também ontem. Tem vários sites que a gente pode buscar código-fonte. O Unity é uma ferramenta incrível para quem quer desenvolver, tanto que a gente vê tanto jogo famoso que está sendo lançado, feito através dela, né? Pode parecer um bicho de 7 cabeças de início, mas no tempo que vocês vão pegando prática, vocês vão desenvolvendo e conseguindo avançar facilmente. Então, desejo sucesso nessa jornada de vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa